Esse é um sucesso instantâneo que levou 30 anos para construir, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias da TI. Através de conversas informais com empresários executivos do setor, fazemos uma viagem pelo tempo para que você fique sabendo mais sobre as tecnologias da informação e suas histórias, contadas não por mim, mas por quem realmente faz acontecer a TI neste Brasil. Eu sou Miguel Petrilli, sócio fundador do IT Fórum, e hoje tenho o enorme prazer de receber aqui um amigo de longa data, quase tão caipira quanto eu, que nasci em São Carlos, a 220 quilômetros de São Paulo. Ele nasceu em Amparo, a só 140 quilômetros de São Paulo, casado com Silvia, há 27 anos, pai do Gustavo, do Léo e da Bibi. Não é isso mesmo? César Gon, seja muito bem-vindo ao Histórias da TI, sendo filmado diretamente aqui dos estúdios do Distrito Itaqui, hoje na Sala Viva. Obrigado, Miguel. Um prazer estar aqui com você, contar nossas memórias, nossas reminiscências de tanto tempo nessa indústria maravilhosa e tirar proveito aqui dessa sala super viva, onde estaremos aqui dois caipiras conversando. Se for caipira, vai contar caos. Aí caipiricidade, melhor falar o sistemês do que o caipirês aqui. Então, mas por falar em caipira, que tal a gente começar essa nossa conversa? Que, como todos sabem, o Histórias da TI, o foco é nas pessoas, totalmente nas pessoas. Obviamente que, falando de César Gon, engenheiro pela Unicamp, todo mundo conhece, CEO, fundador da CI&T, né, como diria, nos Estados Unidos, empresa que abriu capital na Bolsa de Nova York. Nós também vamos falar muito de tecnologia e muito da CI&T, mas vamos começar lá por Amparo. Como é que foi passar a infância em Amparo, César Gon? Bora lá. Bom, sou natural de Amparo, um garoto que gostava de duas coisas, basicamente, principalmente jogar bola na minha infância. Acho que o que eu mais fiz... Futebol e matemática. Eu, por acaso, me apaixonei por matemática e, no fundo, não pela matemática da escola, mas pela matemática dos livros de ficção científica, de Isaac Asimov, etc. E era isso, um menino comum que gostava de jogar bola e gostava de resolver problemas com matemática. Em que você era melhor, no futebol ou na matemática? Então, fiquei conhecido depois como alguém da programação, dos computadores, etc., que é, no fundo, né, a nova matemática, né, a matemática do século XXI. Mas se você conversar com os meus originais colegas de Amparo, eles vão lembrar mais do Cezinha, jogador de futebol. Então você era bom de bola? Eu era. Opa! E por causa disso que você virou palmeirense, então? Que o Palmeiras está bom de bola hoje. Quando você nasceu, o Palmeiras não era lá essas coisas. O meu Santos Futebol Clube era bem melhor, cara. Eu sou filho da fila, né? Eu vi o Palmeiras campeão em 93. Verdade. Então, eu passei a minha infância torcendo muito. Amparo é muito palmeirense, né? A minha rua, né? Assim, as influências, né? A minha família, etc. Mas, no fundo, demorou um pouquinho para ver o Palmeiras campeão. E agora, meus filhos pegaram uma época mais gloriosa, ou mais simples de ser palmeirense. Você fez isso com o Gustavo, com o Léo, até a Beatriz, todos são palmeirenses em casa? E a Silvia também, a santista que foi convertida. Não, a Silvia, eu conheço sua mulher. Antes do casamento. Ela estudou com você, colega de classe da Unicamp. Mas ela se converteu a palmeirense. Engenheira de computação igual a você, isso. Mas ela é palmeirense. E hoje, né? Isso foi a má influência sua. Convertida pré-casamento. Era condição sine qua non para assinar o contrato. Condição sine qua non, exato.
Mas como é que era a escola naquela época? Estudou escola Escola pública? pública, estudei a minha vida inteira em escola pública. Peguei essa transição, né, de uma escola pública. Eu vi essa transição de uma escola pública que era boa até o início do meu secundário, né, hoje o colegial, mas a partir daquele momento a escola desgringolou e eu tive a experiência de ver o que era a depreciação da qualidade do ensino público no Brasil ali no final do meu colegial antes de ir para a Unicamp, né? Que de novo era uma escola pública, mas daí já uma escola de elite. A Unicamp, sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu acho que no fundo a minha eu sempre fui muito autodidata, né? Sempre dependi muito pouco da escola para aprender, sempre fui Desde garoto. desde muito pequeno, gostava de ler, gostava de ter a minha própria Isso, aventura. 10, 12 anos nessa fase da vida? Até antes. É mesmo? Eu lembro de ser um devorador de livros e de ter essa fome por aprender desde muito cedo. Corre por aí uma lenda contada lá em Amparo que você era, hoje em dia se chama de nerd, mas naquela época você era o CDF da parada e que você escrevia código com 12, 13 anos de idade e escreveu inclusive um código para um jogo de xadrez. É lenda ou isso é fato? Não, essa é a história, é o meu início, né, no mundo da computação, em 1982, então eu tinha 11 anos. 82. Quando eu conheci, por acaso, um computador. Posso contar essa história mais em detalhes, né? Até ali, a minha grande paixão era jogar bola. Eu estava, era verão, né? Férias escolares, final de ano de 82, e a gente jogava bola na rua. Acha-se dois portões, um de frente para o outro, e se joga a bola. Você não morava em apartamento em Amparo, Não, né? Casa, nem tinha Nem prédio. tinha prédio em Amparo. Uma banca de jornal e nenhum prédio. E não tinha semáforo também. É, Mas aí a bola cai do no vizinho. vizinho e a gente entra para tomar água na casa de uma família um pouco mais abastada, que passava férias em Amparo. Ah, olha só. E eu era amigo eram dois irmãos, eu era amigo do mais novo. E eu entro, a gente tinha 11 anos, né? Tá o irmão mais velho, que devia ter uns 15 anos, com um teclado plugado numa televisão e digitando. Televisão daquelas, tela plana, isso. 70 polegadas, né? É, mais ou menos. Eu imagino a televisão, eu imagino. Mas colorida. Já colorida, é verdade. E ele tinha, e ali eu fui me aproximando, me interessando, etc. E ele foi muito generoso. Acabei ficando ali, ele foi me explicando, ele estava programando em Basic e tal. Ele foi muito generoso, tive a minha primeira aula de Basic. Esqueci do futebol. Você pegou a bola, jogou para os caras e ficou caras com o voltaram a computador? jogar lá, eu fiquei lá. E aí eu falei, pô, acho que eu achei alguma coisa tão lúdica quanto jogar bola, que era programar. E ali foi um momento importante. A partir dali eu comecei a me interessar. Eu não tinha um computador, mas eu comprava revistas na única banca de jornal de Amparo. Naquela época você não... Banca da praça, praça da igreja. Uma única banca. Comecei a comprar as revistas de programação, a programar sozinho no caderno da escola. Não tinha os cursinhos de informática. Não tinha nada disso, né? Não tinha ninguém que soubesse algo ali, né? Mas eu estava me entretendo. E aí tem outra história interessante, que eu vou lembrando aqui. Mas é isso mesmo, isso é uma conversa. 6 meses depois, lembrar... já em 83, a professora, sem querer, a minha professora de matemática, pega o meu caderno e eu estava programando, né? Tinha um código ali atrás. Você fazia fluxograma antes de programar, aquela não, coisa era toda? programação. Você já saía escrevendo código direto? Código que Olha, eu imaginava que rodaria, um Basic ainda. E ela falou, pô, o que está acontecendo com esse menino? Chama a minha mãe. E a história é real. E falou, ó, esse menino está psicografando coisas no caderno. Esse é muito... Ou ele está louco, ou ele está recebendo umas mensagens do além aí. Achou?
Aí minha mãe disse: "César, o que é esse negócio aqui que você está?" Eu falei: "Mãe, esse negócio é esse tal de programação que eu estou aprendendo lá, que você A existe." professora nem imaginava, obviamente. Não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Aí minha mãe falou: "Pô, então você está precisando de um computador, né? Parar de Ó, estragar caderno." é, E eu falei: "Tô, mãe, mas é caro, não sei o quê." Ela sai dali e tal. E aí é o diabo da sorte, eu falo que a sorte me acompanhou, né? Ela sabia de um amigo da família lá, um dentista, que tinha um pequeno computador, olha, que os filhos já tinham abandonado, já estavam eram no os PCs videogame, daquela estavam lá, época, ainda não, era um TK, sei. TK 83. Ligado na TV e tal. Aquele que eu brinquei lá era um Commodore 64 Opa, aí já. colorido. É. O meu era o meu primeiro, no fundo, compramos, né, um acordo de amigos ali, minha mãe comprou esse pequeno computador, e aí eu comecei a programar mesmo, comecei a tentar rodar aqueles programas, percebi que tinha 16K esse computador, então não, aí, Não, pera, repete isso. Nós temos aqui, César, mais de 2 milhões de usuários únicos que acessam todas as plataformas do IT Fórum. Ah, uma boa quantidade deles está acostumados com os megas, com os gigas, com os terabytes. Você falou qual era a memória desse computador que você tinha? 16K, K. 16 mil Kbytes. caracteres, Tá, isso aí, muito bom. que dava para fazer muito pouca coisa, Imagina. mas dava para fazer um pouquinho mais se você programasse em assembly. Então o Linguagem de máquina. aí eu fui atrás de uns livros para programar em linguagem de máquina, porque aí você conseguia fazer um pouco mais de coisa ali. E aí eu comecei no fundo, minha ambição era: pô, eu preciso de computadores maiores para conseguir, né, dar vazão à minha criatividade de programação, até que surge essa história da venda do código de xadrez, né? Aí aos 13 anos já Mas você jogava xadrez também? jogava, gostava de xadrez. O xadrez normal, ali. O xadrez normal, eu brincava, gostava. E aí eu fiz um código de xadrez, e uma revista se interessou e comprou esse código, né? Para o computador jogar contra você? Como é que funcionava aí? Você podia jogar contra o computador, mas ele olhava um lance à frente só, porque com a memória Então não tinha tanto mas não tinha não espaço. tinha memória para fazer um algoritmo melhor, mas você também jogava em 2 pessoas, se quisesse, né? Olha. E a revista se interessou, ele era bonitinho até, e comprou o código para publicar. E eu até fiz Você vendeu o código. vendi o código. E eu fiz eu falei: se você tiver mais memória, Código fonte você se vendeu. você tiver mais memória e quiser fazer esse Eu faço. jogo ficar esperto, não, eu dava a dica de onde é que tinha que mexer. Então esse foi o meu primeiro negócio com software. Jamais achei que ia virar empresário, né, um empreendedor do setor de software, mas ali tinha uma raiz empreendedora, né? Que na verdade a minha ambição era no fundo, e eu fui ganhando dinheiro com programação durante a minha juventude, né, jogando bola e programando, para ir comprando computadores E maiores. em que ponto que você falou, eu vou ser um Dudu e Ademir da Guia, que eram os ídolos naquela época, ou eu vou ser 82, um Bill Gates, assim? Não, nenhuma das duas Quando é que coisas. você decidiu para que lado ir? Quando chegou aos 16, 17 anos, que tinha que decidir vestibular, carreira, etc., eu falei: eu quero fazer computação, é meio óbvio, né? Mas eu queria ser pesquisador na área de computação. E na verdade demorou um pouco para... Você vai ver que a CIT, ela foi um momento de frustração de um pesquisador para virar um empreendedor, né? Então, a partir dali eu falei: pô... Ainda bem, né? Que aconteceu. Acho que... Cá entre nós, né? Todo mundo conhece a CI. Ainda bem, né? Eu acho que o Brasil perdeu um pesquisador. Perdeu um pesquisador, e ganhou uma CIT, tá bom. Um razoável empreendedor. Mas eu fui para a graduação na Unicamp com a visão de fazer... Tanto é que eu fiz graduação e mestrado. Por que Unicamp? E Unicamp também foi um Campinas acidente. é perto de Amparo? Também foi um acidente que hoje eu considero o diabo da sorte a meu favor, né, Miguel? Porque, na verdade, eu queria fazer USP. Estudei para a USP, eu conheci o vestibular, E já tinha computação. estava preparado, etc. E eu era um bom aluno, eu tinha uma certa confiança de que eu ia ser aprovado lá, e fui super bem aprovado lá. Mas também prestei Unicamp. E aí, como eu entrei nas duas, um amigo da minha mãe, falou: pô, por que ele não vai visitar a Unicamp? Você foi lá em Campinas? Não, e tinha acabado de sair a notícia de que a Unicamp tinha comprado o tal do computador do 3090. Da IBM, aquilo era...
que era o maior computador do Brasil, Super, tal. E aí, sem dúvida. na minha ingenuidade, né, não sabia nada de nada, falei, então eu vou para a Unicamp porque tem o maior computador do Brasil. Nunca cheguei nem perto desse computador, aluno de graduação, né? A Unicamp, mas eu acho que no fundo, acho que tive uma experiência muito interessante, né? Era um curso, viraria um curso de engenharia, então era um curso um pouco mais pesado em 5 anos. matemática, em física, de 5 anos, que são coisas que eu gosto, então me diverti um pouco mais. E me preparei para uma carreira acadêmica. Inclusive, a Silvia, né, Ela também estava... ela sabia que ela ia casar com um pesquisador e acabou... porque o meu... E aí eu posso fazer um fast forward, né? O meu plano original, terminando o mestrado, era... Eu preciso de dinheiro para fazer... Você ia continuar na Unicamp? Um doutorado. Não, faria um doutorado em Stanford. Só que eu precisava de dinheiro. Você se formou e já fez mestrado em seguida na própria Unicamp. Só que precisava de dinheiro. E aceitei, era um veículo, um projeto de 1 ano. Eu chamei Fernando e Bruno, falei, vamos trabalhar 1 ano. Fundadores. E depois eu vou fazer meu doutorado, se vocês quiserem ficar com a CIT, vocês fiquem, etc. Esse era o plano original, né? Ainda bem que nem todo plano sai exatamente como a gente planeja a primeira vez. Apesar de, olhando lanterna na polpa, né? É óbvio que eu tinha raízes empreendedoras, mas eu nunca me vi como empreendedor, até que 6 meses com o CIT, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero ir para os Estados Unidos, mas como tech company, como empresa, e não como pesquisador. Aí a chavinha virou, e aí regroup, eu, Bruno e Fernando, falou, turma, esse é o meu projeto de vida, isso vai ser... E eles falam, pô, tamo junto. Só que precisa ser grande, precisa ser... E até aí era só você e a Silvia, não tinha as crianças, obviamente, não tinha nada. Dava para... Porque vocês já estão comemorando 30 anos de CIT, 30 anos. Esse é o ano que a gente celebra 30 anos, de 1995, né? Nascemos junto com a internet. Mas tem outra história que corre lá nos barzinhos de Amparo, que você fez um backspace para uns gringos e ganhou uma fortuna. Para quem não sabe o que é backspace, eu não vou explicar. Explica você, César Gon, para todo mundo, o que é um backspace para quem mexeu nos mainframes antigamente, vai lembrar, mas para quem não mexeu, acha que a gente está falando grego aqui. Tá, essa é uma história boa. Eu estava começando o curso da Unicamp, mas eu já vinha, né? Eu comecei a programar aos 11 anos, então eu já programava há uns 7 anos, pelo menos, né? Então, o curso, na verdade... o começo de um curso de engenharia, né, você vai aprender fundamentos de programação, etc. E a maior parte da turma ainda nunca tinha visto um computador antes de entrar na Unicamp. E tinha uma turminha, e eu fazia parte dessa turminha, que já programava em várias linguagens, etc. A gente estava mais acostumado com aquele assunto. Então sobrava muito tempo, na verdade. E a gente criou... Morava com teus pais ainda? Não, eu tinha mudado para Campinas. Já estava em Campinas nessa época. É início da graduação. É verdade. 1989. Já estava. Aí a gente funda a empresa Júnior. Também fui um dos fundadores da empresa Júnior da Unicamp. Então também um outro laço, o rastro empreendedor, né? Primeira empresa júnior de computação do Brasil. E aí ela vendia projetos para as empresas, né, da região de Campinas ali. E um dos primeiros projetos, essa história eu começo contando isso, né, no fundo, como é que eu comprei um Fusca com um backspace, um toque. Como que um backspace virou um Fusca? Um Fusca. Que é um momento importante, né, nessa transição. Isso dá filme, hein, César? Isso dá um filme. Psicologicamente importante, né? Você apertar uma tecla no computador e comprar um carro. Mas o que aconteceu é que a empresa Júnior funcionava, tinham 2 meninas, né, 2 colegas eram as vendedoras, né, e uma delas era a Silvia. Por acaso. A Silvia estava na linha de frente, então, no front-end, você no back-office. Éramos amigos. Ainda só fomos namorar depois que eu me formei, e ela também. Mas eles foram lá e venderam para uma empresa alemã, tinha uma empresa importante de Campinas, vou preservar o nome. Tinha trazido um software grande de cálculo estrutural que rodava no mainframe na Alemanha para rodar numa workstation alpha. Mas era uma empresa de engenharia, então. Engenharia técnica, né? E essa empresa estava há 6 meses tentando fazer essa migração
de um software complexo em Fortran. Para mainframe. Rodava mainframe tentando rodar numa workstation. na workstation. E a Silvia e a minha outra colega lá foram lá e venderam que em 5 semanas, eu e um outro colega lá, Fernando Carolo, resolveríamos esse problema sem problema nenhum, porque afinal de contas a gente era muito bom. Confiando no taco do futuro marido. Boa. Isso, a informação chegou numa sexta-feira, dizendo, segunda-feira vendemos, segunda-feira vocês começam lá nessa empresa, tal, o desafio é esse aqui. Falou, pô, a gente não conhece Fortran, a gente conhece mainframe. Já programava em um monte de linguagem? Um monte, 12, mas Fortran não. Não conhecia o mainframe original e não conhecia essa workstation alpha que eles estavam migrando. Mas tinha o diabo da sorte de novo. Cada projeto da empresa Júnior tinham 2 professores como mentores. Então tá. a gente foi conversar com esses 2 professores. Um deles era o Célio Guimarães. Célio Guimarães. Que vai ser importante, porque é o founder da CIT, eu vou falar dele. E o Machado, que era uma lenda, fundadores do Instituto do Departamento de Computação da Unicamp, os fundadores da computação na Unicamp, 2 dos 4, junto com o Tomás e o Lucchesi, né? Um deles, o Célio, fala, César, vocês estão fodidos. Não literalmente. Vocês resolverem esse problema, é melhor vocês chegarem já. O que a Silvia vendeu, vocês não vão conseguir entregar. Já, normalmente. O conselho era, já chega dizendo que, desculpa, a gente não vai fazer. O segundo professor, o Machado, uma lenda viva na Unicamp também, falou, César, essas coisas, normalmente, o que dá errado é precisão numérica. Precisão numérica. Traduz isso, vamos lá. Ele falou, eu não consigo imaginar qual é o problema, mas eu começaria vendo quantas casas decimais esse mainframe trabalha, ou seja... O arredondamento e tal. Depois da vírgula. Depois da vírgula que vai... E essa mainframe e até... Porque se as precisões numéricas forem distintas, e a maneira como os compiladores Fortran são desenhados, vai dar problema. Um não vai conseguir ler o... Eu não tenho mais nenhuma dica, é a única dica. Aí eu e esse meu colega passamos o final de semana estudando Fortran na biblioteca da Unicamp, uns livrinhos lá de Fortran. Chegamos na segunda, antes da gente confessar a nossa ignorância. Você estava com a narrativa pronta para poder... O gerente lá ele falou, deixa a gente acalmar vocês. As suas vendedoras vieram aqui e falaram que íamos resolver, mas a gente é uma equipe de 16 pessoas. Estamos há 6 meses em cima desse problema e ainda não resolvemos. Então, na verdade, a gente não acha que vocês vão resolver, mas a gente gostaria que vocês melhorassem a qualidade do código. O código está mal escrito, mal documentado, não sei o quê, precisa arrumar. Faz uma perfumaria aí para ficar mais fácil o nosso trabalho. A gente falou, tá bom, diminuiu ia te pagar por umas horas ali para você arrumar. Era um bom serviço para quem ainda estava... Não tinha nada e vivia de bandejão na Unicamp. Fizemos um pedido, falou, mas você pode trazer o manual do mainframe e o manual dessa workstation? Era um mainframe IBM, provavelmente. Primeira meia hora abrimos o manual, olhamos precisão numérica e realmente tinha uma diferença. O mainframe trabalhava com 12 casas decimais e a workstation com 11. 12 após a vírgula? Após a vírgula. E a workstation só com 11. Abrimos o código, realmente um código muito mal escrito. E sorte, porque era um código grande e a gente meio que pegou, em 10 minutos achamos uma rotina esquisita de arredondamento que usava... Que ele chamava a rotina para fora. Que usava essas 12 casas. 0, 0, 0, 0, 0, 0, somava 0, 0, 0, meio. O campo era desse tamanho, tá. E aí a gente posiciona o cursor no código, backspace, tira um 0. Tiraram um 0. Compila, roda, funcionou. Terminamos o serviço. Essa história, então, cara, eu só sabia do backspace. Quer dizer, é o delete, né? Você deletou uma das casas decimais, aí 11 com 11, conseguiu ler a outra, não bugou mais. E aí ficamos com medo. Falei, cara, vou mandar todo mundo embora. Esse time que 16... Você apresentou para quem isso? Então, a gente, no momento ali de tensão, decidimos, não, vamos enrolar um pouco. Vamos valorizar o trabalho. Se a gente contar agora, eu acho que vai ter consequências aqui ruins para o time, né? Então vamos empurrar um pouquinho. O almoço era bom lá, né? A gente almoçou, aí começou a arrumar a impressora, limpamos o código. Vocês testaram já antes dos caras verem? Funcionou tudo. Aí aproveitamos
fizemos outras perfumarias, a impressora deles não funcionava, a gente consertou, esse tipo de coisa. Era impressora. Chegou depois do almoço e falou, pô, quer saber? Vamos chamar eles, vamos contar que a gente já resolveu. E aí chamamos, contamos, aí Os caras não acreditaram. adoraram. Não teve efeito de que esses meninos estão fazendo aqui, né? E terminou o serviço e com o dinheiro dessa consultoria eu comprei um Fusca, que eu depois usei para o início da CIT, o meu Fusca, visitando os primeiros clientes da CIT com esse Fusca. Olha! Então, essa é a história do Backspace. O Backspace, sensacional. Mas aqui, eu brinco que... Talvez... Mas aí não era CIT ainda. Não, era você Júlio, com o PEC. E na empresa... Não, mas naquele momento... E não era nem o Fernando, teu sócio, isso era outro Fernando. Outro Fernando. Mas naquele momento ficou essa história de, pô, esse negócio de resolver problema de gringo com software dá dinheiro. E não dá tanto trabalho assim, né? E as pessoas ficam felizes quando você resolve os problemas, né? Os caras estavam... E te pagam, direitinho. Te pagam direitinho, e aquele time todo, os alemães lá felizes. Eu falo, pô, acho que... Eu falo, ficou alguma coisa ali que depois seria parte do DNA da CIT, né? Resolver problemas de classe global com software. Quer dizer, o mosquitinho empreendedor aí talvez. Ficou de vez, mas né? Perceba que nem naquele momento eu achei que essa seria a minha carreira ou a minha vida, né? Mesmo assim, isso viria depois ainda. Mas termina o teu mestrado, termina a empresa júnior. Como surgiu a ideia de fazer uma... Era um momento... CI&T, que na verdade CI&T hoje é bonito. Collaborate, Innovate and Transform. Tá bom. Vamos lá. Começou bem assim, né? Você não quer contar como é que começou? Vou contar e aproveito e conto a gênese da CIT. Essa história de um projeto de eu vou trabalhar um ano, vamos criar uma empresa, etc. Ali também já tinha um pouco de empreendedorismo, né? Porque eu poderia ter trabalhado, até me lembro quando eu estava me formando, eu tinha proposta da IBM, da Oracle, para trabalhar lá. Como executivo. E funcionaria também. Como programador, executivo, programador. Funcionaria. Eu trabalharia por 2 anos, juntaria algum dinheiro e voltaria para a academia. Mas eu realmente, durante a graduação, eu sempre fiz esse tipo de trabalho com empresas, então eu conheci um pouquinho do mundo corporativo à distância, né, com a ingenuidade de um jovem, mas aí surge a ideia de montar a CIT. E quando eu comecei a avisar o meu network, de tempo em tempo eu dava algum tipo de treinamento para um pessoal da IBM. Sei. Que estava lá em Campinas, hein? Lá em Campinas, estava ligado àquela turma da IBM Hortolândia, que na verdade representavam 2 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da IBM, um na França e outro nos Estados Unidos. E eu conhecia pessoas lá porque eles me contratavam para treinamentos em computação distribuída, em metodologia, essas coisas, ainda durante a minha graduação. Né? Sei. Mas desses relacionamentos surgiu a ideia de pô, agora estou montando uma empresa, avisei a turma, né? Ó. E aí, de cara, um desses relacionamentos da IBM falou, pô, César, a gente vai usar, lembra, estamos falando de 1995, pós-reserva de mercado. O www estava começando, nem existia a internet como ela é brasileira, né? Que era sem dúvida. Proibição de importação de software. As telecomunicações foram privatizadas em 98. Aquilo era onde fervia. A reserva acabou em 92, fervia. E tinha alguns incentivos da lei de informática e a IBM queria usar esses incentivos no Brasil, esses laboratórios. Lembro muito. E eles me procuraram dizendo, já sabendo que falou, César, acho que vai ter um projeto razoavelmente importante para a gente, que a gente vai ter que fazer com uma empresa brasileira, porque a gente quer usar a lei da informática. Então a gente queria contratar você ou a sua empresa para treinar a empresa vencedora, que a gente vai fazer uma RFP e tal. Aí eu falei, pô, legal, já tenho um job, né? Eu falei, me manda o que é o projeto para eu ver aqui que tipo de treinamento esse pessoal vai precisar. Aí me mandaram o projeto. Eu olhei o projeto, voltei e falei, vocês não querem que eu faça esse projeto? Eu chamo 2 colegas aqui. Ao invés de eu treinar o pessoal aí... Eu não posso concorrer? Eu não posso. Se eu perder, eu treino. Né? Olha só. Quem ganhar.
porque vocês sabem que eu conheço esse assunto, não sei o quê. Aí falou, não, pode, mas você tem uma empresa? Eu falei, não tenho. Mas vou abrir uma empresa. Mas abrir uma empresa em 1995 era algo como 6 meses de tempo no mínimo. No mínimo. No mínimo. Sorte, né? Nossa. Aí eu falei, ele falou, mas a concorrência é em 2 semanas e o prazo é esse, não tem jeito. Eu falei, e se eu arrumar uma empresa? Ele falou, não, se você tiver um CNPJ... Alguém, porque precisa entrar como CNPJ. Aí que entra esse professor da Unicamp, Célio Guimarães. Célio Guimarães. Eu tinha trabalhado com ele também durante a graduação em algumas consultorias, no estágio que eu fiz com ele e tal. E ele tinha uma empresa chamada CIT, que ele usava. Que significava consultoria informática e telecomunicações. Consultoria informática e telecomunicações. E o Célio estava voltando a ser professor de tempo integral da Unicamp e ia fechar a CIT. Ele tinha me falado, César, eu vou voltar. E a Unicamp naquela época tinha essa regra de se você é um professor de tempo integral, você não pode ter atividades no meio. Não podia. Tal. E ele falou, vou fechar. Tal. Aí eu liguei pro Célio e falei, Célio, você já fechou a CIT? Ele falou, não fechei, dá um trabalho, burocracia. Então eu falei, então não fecha, passa ela para mim. Tem um contador aqui que disse que consegue fazer uma alteração de contrato social, comercial. Quantos milhões de dólares você pagou pela marca CIT naquela época, César Gon? Fala pra gente. Vocês imaginam quantos milhões de dólares vale a marca CI&T hoje, listada na NYSE? Bom, você pagou? Não precisa falar. Tá? Aí Célio foi muito generoso, transfere a CIT para a gente. Eu já tinha meus colegas de empreita, Bruno e Fernando, e a gente entra na concorrência meio manjado, porque a gente realmente, eu conhecia o que estava falando, então a gente ganha. Sabia que ia ganhar aqui. E começa a CIT. A consultoria informática e telecomunicações, que quando a gente entra com a CIT nos Estados Unidos e começa, aí virou o que Colabore, Inove e Transforme, que Collaborate, Innovate e Transform, que foi o ressignificado das letras CNT. Então o C não tem nada a ver com César. Porque todo mundo acha que ali é César, Fernando, Bruno, não bate, CIT. César Gon também não dá, então... mas consultoria, informática e tele... O E já era comercial, pelo menos, naquela época. Era o próprio. Já era o próprio. Era o E-comercial. Que atrapalhava muito, porque depois quando vem search, Google, etc., esse E-comercial atrapalha muito em pesquisa, etc. Jogou muito contra a nossa... Por isso que eu perguntei se era, e aí você manteve. Porque... vamos... Nos Estados Unidos é uma marca registrada. É uma marca já e pronto. E boa. E a partir daí, você falou... Então, essa pesquisa, depois, esquece tudo, entreguei esse projeto, ganhei dinheiro. Aí começou a aparecer, a gente acho que fez um bom trabalho, começou a aparecer mais coisa, e aí eu falei, acho que é isso que eu quero fazer. A gente começou a contratar gente, todos da Unicamp. Imagina! Eu brinco, parece, os 100 primeiros funcionários da CIT foram todos da Unicamp. Acredita que coisa miopia, né? Mas era onde a gente não tinha network. E também você sabia a qualidade dos programadores que estavam saindo de lá, né? A gente conhecia muito a turma do mestrado também, da graduação, e a gente, para esse início, acho que foi importante. Obviamente que depois a gente diversificou, né? Mas a Unicamp é a nossa alma mater, né? Minha pessoal e a própria CIT é uma filha da Unicamp. E vamos lá, você programador, teus sócios, todos nerds, 3 programadores, entendiam tudo de código, etc. Até Fortran você já sabia falar. Né? Nesse momento eu brinco porque quando eu fiz engenharia na USP lá em São Carlos, tinha um 1130, uma mainframe da IBM, programava muito em Fortran. E Algol, que o pessoal provavelmente nunca ouviu falar nessas coisas, não era tão complicado assim, não é mesmo, César Gon? Mas para os programadores que conheciam todas as linguagens, quem é que vendia? A Silvia voltou a linha de frente para vender para mais um alemão, um projeto daqueles que você ia lá dar a martelada no lugar certo? Não, que eu sempre fui, né, o primeiro vendedor da CIT, com uma cultura de que todos nós, nossa missão como
líderes da CIT precisa ser cliente e precisa ser vender e entregar, né? Então eu acho que eu sempre fui Vocês tinham essa mentalidade já desde o início? tínhamos uma mentalidade de excelência, de atendimento. Acho que tinha assim elementos que nos fizeram, né, nos permitiram uma trajetória de 30 anos de crescimento e expansão. Eu acho que tinha uma outra coisa ali que a gente acertou. A gente virou muito cedo uma empresa de método. Muita gente que conheceu a CIT nos seus primeiros anos se assustava com A metodologia que seja uma método para desenvolvimento ou para a empresa como um todo? Para desenvolvimento. Depois isso vai transcender com o Lean, etc. A gente vai chegar nisso, né? Mas a gente sempre foi, numa época onde a programação ainda era muito artesanal, etc. A gente tinha uma ambição de método que era muito ITIL, aquelas coisas todas já existiam, esses negócios? Nosso primeiro framework é um negócio que se chamava CMM, não sei se você lembra disso. Lembro. Capability Material. Eu acabei indo para, isso foi em 97, visitar a Carnegie Mellon University, que estavam desenhando esse framework, e era um assunto que eu me interessava, e eu voltei de novo, né, um acadêmico quase, né, com a ideia de que a gente precisa ser muito bom tecnicamente, mas a gente precisa colocar método no que a gente está fazendo. E aquele foi uma primeira inspiração que eu acho que até hoje, né, a CIT é uma empresa muito disciplinada do ponto de vista de processo, etc., que ajuda muito na consistência do que a gente foi. Então, também ficou um DNAzinho de que tecnologia, disrupção, mas disciplina, método, acho que são coisas que quem conhece a CIT nos vê dessa forma também até hoje, né? Resumindo, para nós que viemos do interior, meu pai sempre falava para mim antigamente, meu filho, se for fazer, faz bem feito. Mas ele não usava assim, ele usava uma expressão que muita gente acho que nunca ouviu falar, o vai para a festa de calça de veludo ou de bunda de fora, entendeu? Calça de veludo naquela época era roupa para ir à missa no domingo, né? Na matriz de Amparo, de São Carlos, de Dona Cia, por aí afora. Para a missa do Galo. Você diria que essa excelência é que deu um diferencial para INT? Eu acho que sempre foi um posicionamento, uma tese de que se é para ser feito, tem que ser bem feito. E obviamente com aprendizados, né, com erros, né, com muitos erros, né, eu digo muitos mais erros do que acertos, mas outra coisa que, Miguel, que ajudou é que nesse combinado ali dos founders tinha essa obsessão de que, eu estou desistindo de um doutorado nos Estados Unidos, mas nós vamos fazer negócio lá. Né? Você pensava global desde aquela época? O combinado era, a gente faz sentido para a gente se for uma empresa de classe mundial de verdade. A gente já tinha uma visão muito positiva. Aí é ambição pura. Do profissional brasileiro de tecnologia, né? E ele falou, por que a gente não consegue vender isso para o mundo, né? Então era uma ambição, demorou, né, para a gente conseguir. Todo mundo conhece a história, o pedaço que deu certo, né? 2006. Os tombos ninguém vê, né? Mas a gente, desde quando a gente tinha algum caixa, a gente começou a fazer experimentos e a gente tentou os caminhos errados de abrir a CIT nos Estados Unidos, e veja que era Estados Unidos mesmo, que era a obsessão de que a gente jogaria a primeira liga, né, da indústria de serviços de tecnologia. Isso funciona finalmente lá em 2006, quando nasce a CIT Inc., né? A nossa primeira... 11 anos depois, praticamente. 10 anos. 10 anos depois. Começou em 95, né? A empresa está fazendo 30 anos agora. Então... Em 2005 a gente fez as primeiras vendas mais concretas e abriu a entidade CIT em 2006. E aí a gente levantou capital, aí começa uma CIT. Você já tinha fundos de investimentos com vocês na época? Não, ali começou, a gente foi sempre self-funded, então sempre foi essa preocupação com clientes, tem que atender bem, tem que ter continuidade, tem que ter projetos que funcionem, porque a gente dependia da própria geração de caixa. Você não teve aqueles milhões de dólares de um VC, de um venture capital? Não existia muito naquela... Eu comecei Miguel, nós começamos em 91, bootstrap, como os caras falam hoje, não é isso, César? Quando chegou isso, já era anos 2000.
Aí já tinha. e era a bolha. A bolha da internet. A gente também teve Bug do milênio. porque naquela época a gente foi procurado por todos os grandes bancos, etc. Mas os projetos eram muito ruins. Os projetos eram sempre de juntar a CIT com mais 3 empresas e construir não sei o que e tal. Aquilo nos assustava, os caipiras, né? Aquilo nos assustava muito. Falou, pô, a gente tem um desenho, a gente não acredita nisso, na perspectiva de cultura, de time, né? E talvez sem esse vocabulário sofisticado que eu conseguiria explicar hoje, mas a gente já achava estranha essa ideia de esses projetos de PowerPoint e põe 10 milhões de dólares e vamos... É o que a gente fez, a gente pegou dinheiro com o BNDES. Sim. Então a nossa primeira Pegou como operação... dívida, na verdade? Pegou deu como equity. Não, então, a gente em 2000 pegou como dívida 2 milhões de reais como dívida, com a garantia do sócio era aquele meu Fusca, o Chevette velho. O Fusca do Backspace, muito bom. 3 carros velhos era a garantia. Mas o BNDES tinha um programa chamado ProSoft que não exigia garantias reais. Até porque se exigisse, a gente estaria fora. Né? Vocês não tinham patrocínio naquela época, né? Nada, a gente não tinha a tia rica. Não tinha a tia rica para pôr o Angel. Fez falta. Eu vou contar a história da tia rica, já que essa é boa. Uma dessas propostas foi com um grande banco suíço, e ele adorou a CIT, e a gente fez a apresentação, ele se entusiasmou pela CIT. Ele falou, e quanto dinheiro vocês precisam? Aí a gente falou, pô, a gente precisa de 2 milhões. 2 milhões de euros? Do quê? De reais? É de reais. Aí o cara, body language. Assim, esses caras estão pensando pequeno demais. Vocês não têm uma tia rica? Cara, uma tia com 2 milhões, eu olhei para o Bruno, pro Fernando, falei, ninguém na nossa geração já viu essa qualidade de dinheiro. Ele falou, então, porque eu só consigo investir a partir de 10 milhões de dólares. Porque dá o mesmo trabalho, né, para ele. Então, a partir daí fomos na via segura, fizemos um funding com o BNDES, depois em 2005, quando a gente desenhou essa ida para os Estados Unidos, a gente fez uma operação de private com o BNDES Par, e depois a gente só faria uma nova operação de private, aí com a Advent International em 2019, já era o plano de abertura do capital nos Estados Unidos. Tal. Estamos de volta com César Gon, ainda nos estúdios do Distrito Itaqui, mas como vocês podem observar, um pouco, o Distrito Itaqui ainda está aqui, mas estamos no estúdio mesmo, um estúdio de podcast que a gente tem aqui. E tivemos, né, César, que sair correndo. Você falou da sua tia milionária que ia te emprestar os 2 milhões de reais que o banqueiro não quis te dar. A gente começou a chover até. Né? Você vê, até choveu. Mas por falar em chuva, me conta o que choveu de dinheiro naqueles 2 milhões. Quanto dinheiro choveu dentro da CI Antena naquela ocasião, cara? Mas a chuva, na verdade, era a ausência da tia milionária. Porque você não tinha a tal da tia? Não tínhamos. Aí o que fizemos foi... Na verdade, a gente precisava realmente de 2 milhões, era a conta para trazer a turma da Califórnia, para tirar a tal da certificação CMM, que era a nossa tese de diferenciação para entrar nos Estados Unidos, etc. E aí a gente fez um funding, né, com o BNDES. O BNDES tinha uma linha chamada ProSoft, né? E começou o nosso relacionamento com o BNDES, que viria a ser nosso sócio, aí já no projeto que começa em 2005, de abertura da CIT nos Estados Unidos, aí sim com o BNDES. Uma wholly owned affiliate de uma filial lá, não se falava em IPO naquela época, nada disso ainda. Não, era o início de um projeto que, se desse muito certo... Mas já tinha os planos, vocês já tinham esses planos? Mas ainda mais como inspiração do que como um plano, né? Isso, obviamente, que o sucesso da nossa internalização, a coisa foi ficando mais possível, né? Aquele sonho impossível foi se tornando ainda um objetivo bastante audacioso, mas mais realizável. Mesmo sem a tia rica? Mesmo sem a tia rica. E como é que foi entrar nos Estados Unidos com a cara e com a coragem? Com a cara e com a coragem, como a gente falava antigamente. Bom, como a gente fez um funding, né, na época, em 2005, a gente levantou algo como 20 milhões de reais, a gente
o banco exigiu que a gente fizesse o tal do business plan, né? E- Desculpa rir, cara, mas é que eu ouvi isso tantas vezes. mas a história se É, repete, né? verdade. É. Só muda o endereço, né? A história rima. É, Bom, o desenho empreendedor era, pô, vamos para a Califórnia, que é para onde a gente tem que começar. Vale do Silício. Tá bom, vamos fazer uma pesquisa. E no Brasil, naquela época, a gente não era uma empresa verticalizada. Então a gente atendia mídia, Rede Globo, mineração, Vale, Cross. Natura, né? E, assim, a gente atendia Mas grandes já tinham empresas. esses caras grandes. Sim, a gente, desde o dia 1, a CVT se especializou em Em gente grande. grandes. Eu falo grandes ou muito grandes, né? Aham. Mas a tese era, pô, o mercado, né, 20, 30 vezes maior do que o Brasil e disperso geograficamente, vai precisar, né, para começar, com pouco dinheiro, que é o que a gente tinha, vai precisar de uma especialização. Fazia sentido. Então, vamos descobrir qual vai ser a especialização. Eu falo, fizemos o melhor business plan possível, contratamos consultores e tal, e o business plan mostrou um caminho diferente do nosso caminho empírico empreendedor, que a gente deveria, o melhor desenho era começar na região da Filadélfia para atender empresas de médio porte de healthcare, porque num raio de 200 quilômetros ali tinham, pelo menos no raio de 50 quilômetros, tinham 200 empresas targets. Então a gente conseguiria facilmente especializar a nossa abordagem. Então parecia um bom plano. Então a CIT nasce nos Estados Unidos, na Filadélfia. Fast forward, hoje é o nosso maior mercado, a gente vende nos Estados Unidos inteiro, para tudo quanto é empresa. Não só em healthcare. Até hoje não tem nenhum cliente de healthcare médio porte da região da Filadélfia. A gente tem as grandes, Johnson & Johnson, Pfizer, etc. Mas nunca aconteceu o que estava desenhado no business plan. E, na verdade, a gente percebeu muito rápido. Talvez esse é o fracasso do planejamento. E a gente foi vender do outro lado. A gente estava na costa leste e o nosso primeiro contrato sai lá na Califórnia mesmo, com o Yahoo, empresa de mídia tecnologia. Sem dúvida. Mas a gente se movimentou muito rápido. Acho que a gente percebeu que o plano, apesar de bonito conceitualmente, não ia funcionar. 2, 3 semanas tentando executar, estava claro que a gente ia ter que pivotar, para usar o vocabulário de hoje. Pivotar. Mas a gente deu sorte de conseguir uma primeira venda relevante, né? Nosso primeiro cliente foi o Yahoo, e a gente está falando de 2006. Tech, né? Comparado, 2006. era uma Big Tech naquela época. Era o Google da época. Era o próprio. Uma empresa icônica, etc. Total. E mais do que isso, não só foi uma janela para o futuro, porque o próprio Yahoo disse, eu me lembro do VP lá, falou, César, vocês têm uma cultura de engenharia, de processo muito boa, mas esquece esse negócio do CMM. O negócio agora é o ágil, inovação. Metodologia diferente, mas continuava com metodologia. E a gente falou, continuava, mas aprendemos com eles, na verdade. Eles falavam, eu falava, a gente não conhece, tal. Eu falei, não, mas a gente já está um pouco avançado nisso, a gente ensina vocês, tal. Eu falo, que generosidade, né? Eu falo que é o diabo da sorte. A coisa deu muito certo com o Yahoo e de repente eles indicaram a Johnson & Johnson para a gente, que indicou a Coca-Cola. E de repente a gente estava chegando lá, né, pousando nos Estados Unidos com Yahoo, Coca-Cola e Johnson & Johnson como clientes. Então, isso, imagina o efeito disso. Tá de bom tamanho, né? 3 clientinhos e tal. Porque a gente estava lutando contra uma barreira, né, de o Brasil não associado à tecnologia, a própria América Latina ainda sem ser vista como uma região de talento. Hoje é muito diferente, né, Miguel? Mas naquela época, basicamente, era a Índia, né? Dominava. E era muito estranho falar que tinha uma empresa brasileira que iria, de alguma forma, disputar esse mercado. E cá entre nós, quem entrou no Brasil, vocês acompanharam, tem histórias diversas de empresários brasileiros que entraram nos Estados Unidos através da aquisição de uma empresa americana, né? Não com a cara e com a coragem, não chegando, olha, eu sou lá de Campinas, né? Então, vocês fizeram o que era totalmente contra o que os manuais
indicavam na época, né? Sem saber que era impossível, Foi lá e fez. fomos lá e fizemos, né? No fundo, eu cito para... É claro que você tem que planejar, você tem que ter método, você tem que ter o raciocínio analítico, mas perceba que a nossa intuição falava em Califórnia e não na outra costa. Você chamou o consultor do lado depois? Não. Não, todos estávamos Estava junto, né? pensando no melhor. Bom, a gente passou de 2006 a 2016, a gente cresceu por uma década 30% ao ano, né? Uma empresa de serviço, né? De capital intenso em capital humano, e os Estados Unidos se tornou o nosso maior mercado. Então esse foi acho que o momento, né? A nossa primeira vitória já de um processo de internacionalização. Aí abrimos Inglaterra, né? Japão, China, e aí esse processo, né, depois diversificação de geografias para talento, né, com Colômbia, México, Filipinas mais recentemente. Então, aí foi o projeto que possibilitou, né, eu falo que esse foi o segundo capítulo, né, a empresa de engenharia vira uma empresa de design mais engenharia, né, de jornada de cliente, de inovação e o full stack de engenharia de software, que era a nossa origem, né. Foi essa oferta que encaixou nos Estados Unidos que permitiu esse descolamento quase único, né, de uma empresa brasileira que acaba um case, com certeza, um player global. O que é uma pena, na verdade, porque eu acho que o Brasil tem massa crítica de talento e talento empreendedor para ser mais protagonista na indústria global. E dos Estados Unidos, a internacionalização continua a partir de lá ou teve um outro caminho? Porque hoje vocês estão uma multinacional brasileira, em 20 e tantos países, até onde eu me lembro, e com presença de escritórios em 7 ou 8. Você não quer contar um pouco para a gente disso, César, por favor? O nosso modelo ele depende de dois tipos de presença, né? A presença em mercados compradores de tecnologia, em geral países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Austrália, e depende de uma estrutura de global sourcing, né? De países com capital humano em escala, né? Daí, obviamente, a nossa maior fortaleza em capital humano é o Brasil, também é um mercado relevante para a CT, né? Mas daí que a gente fez a expansão para a Colômbia, estamos fazendo para o México, Portugal, para atender UK, temos China, temos Filipinas para atender a Austrália, e esse é o processo. Hoje a gente tem CITs em 25 países, mas e como o mercado ao todo hoje, César? 8 mil. 8 mil pessoas. 8 mil, eu falo 8 mil engenheiros, o pessoal fica bravo. 8 mil engenheiros, designers, estrategistas, 8 mil talentos. Nós somos engenheiros, a gente tem esse cacoete, cacoete de achar que engenheiro é engenheiro. 8 mil talentos de tecnologia trabalhando, 8 mil CIentiers. Uma vez nos Estados Unidos, uma vez nesses países todos, o próximo passo seria crescer mais ainda. Para crescer mais ainda, precisa de várias tias ricas, não é verdade? Muitas, né? Muitas mesmo, que vocês não tinham. Não, nunca tivemos. E continuam a não ter. Aí que veio a ideia de abrir capital, César? A abertura de capital, de novo, como os Estados Unidos passa a ser nosso maior mercado, e a nossa categoria, né, como um Global Digital Specialist, ela ganha um carimbo no mercado de capitais americano. Aquilo pareceu natural para a gente, que ali você vai ter já uma comunidade de investidores e que conhece, né, o nosso negócio, né, sabe diferenciar dentro do Global IT Services qual que é o pedaço real, né, onde a gente se posiciona, e isso ainda antes da inteligência artificial. Tá verdade. A inteligência artificial é muito mas mais... parecia natural para a gente. A gente tinha, né, na época, 25 anos de crescimento orgânico, 20 consecutivos, né? E também tinha uma tese da gente ser um pouco mais agressivo em M&A, e para isso a estrutura de capital aberto ajudaria também. Então era uma tese de aceleração da internacionalização, uma tese de liquidez e também uma estrutura que permitisse a gente jogar o jogo de M&A de maneira um pouquinho mais agressiva, que foi o pós
IPO. Eu parei em 2016, mas a partir dali nasce essa obsessão pela tal da transformação digital. E eu acho que a gente se posicionou bem, Miguel, assim. E essa visão mais holística de que não é só tecnologia, você precisa mudar modelo de liderança, sistema de gestão, você precisa mudar a topologia, como você organiza os times, etc. A gente ficou muito bom nisso, né? E teve grandes embaixadores, né? A gente ajudou o Itaú, a gente ajudou Johnson & Johnson, Coca-Cola, depois Bradesco. Assim, a gente tinha gente muito grande dizendo, pô, essa empresa sabe o que está fazendo. Não, você não entregava só código, certo? Isso foi quando a gente virou não só design, mas engenharia, mas uma empresa de estratégia, design, engenharia. Entrando nos processos da empresa como um todo. Como transformação, né? Tendo a ambição de ajudar na evolução da cultura, né? E aí que vem dessa arquitetura, que você conhece bem, a gente está muito associado ao Lean, né? E a criação do Lean Digital, que é essa combinação entre a disrupção digital, mais a disciplina e o modelo de liderança do pensamento Lean. Acho que isso foi fundamental. Pode me pedir um favor? Claro. Nem todo mundo sabe o que é Lean. Cultura que começou na Toyota, no Japão, e a gente conhece um colega meu de infância, engenheiro igual, que sempre pensou Lean, apesar de ele ter quase 2 metros de altura e está longe de ser o Lean que os americanos falam. José Roberto, espero, desculpa a brincadeira aqui, você provavelmente vai ouvir vai estar assistindo essa nossa conversa aqui. Explica o que é Lean e em digital, especificamente. O Lean nasce, né, da necessidade do pós-guerra, né, japonês, né, da Toyota, né, a criação de um sistema. A origem real do Lean é de um sistema de produção que permitiria a capacitação da liderança em escala, né, num ambiente de extrema escassez. Então, aí, associado a eliminar desperdício, né, gerar valor para o cliente, nascem conceitos, né, os princípios Lean de valor, de fluxo, né, de eliminação de estoque, etc. Isso nasce como um Toyota Production System. A CT um dia criou o seu CI&T Production System, que era uma tentativa de emular esses conceitos na indústria de software, né? E disso, eu acho que a gente mergulhou, a gente entendeu que era muito mais do que um sistema de produção, que no fundo tinha uma filosofia e princípios, né? Isso fica famoso como uma metodologia para a manufatura, né? Com o famoso livro do Jim Womack, né? A máquina que mudou o mundo, que é onde o ferro uma pesquisa do MIT. Por que a Toyota é tão mais produtiva do que as empresas automobilísticas alemãs? Onde é que está a mágica, né? Onde está a mágica? Acreditávamos que eram robôs e descobriram que o segredo era gente, né? Gente com um método, processo, com princípios de resolução de problema mais sofisticados. O Lean Digital foi a nossa leitura de como é que a gente traz os princípios Lean para o mundo digital, para o mundo da disrupção. E eu acho que a gente conectou os pontos, né? A gente traduziu uma série de conceitos para o mundo digital e foi fundamental, porque no fim o Lean é sobre aprendizado, né? Empresas, no fundo a ambição é empresas que formam líderes que aprendem mais rápido, né? E que são muito bons em resolver problema. Então, é um arcabouço que, na verdade, você consegue aplicar para qualquer organização, de qualquer setor, e ele é uma filosofia de gestão, na verdade, que determina o modelo de liderança, o respeito, né, o ser humano no centro, e uma série de práticas que a gente acaba incorporando. Então, foi importante para uma CT que estava desgovernada, né? Imagina essa arrancada, né, de uma empresa de 3 para 80 pessoas, depois para 8.000. Eu acho que aquilo foi a nossa rede de segurança. Uma língua única, né? O Lean como estratégia, ele também tem um poder de comunicar e desenhar, articular ambições estratégicas top-down e bottom-up, né, numa linguagem única, né? E isso é muito poderoso. Eu descobri isso, o pensamento A3, etc. Quer dizer, se você eu me lembro da gente fazendo um A3, né, que é a maneira Lean de você fazer um planejamento sobre como a CT deveria entrar no Japão,
ao mesmo tempo que a gente estava fazendo um A3, o time estava fazendo um A3 sobre como melhorar o ambiente de trabalho ali num prédio em Campinas. Então, Olha, você tem o mesmo método, a mesma linguagem para resolver problemas estratégicos, mas problemas operacionais, problemas do dia a dia, etc. e não funciona só com japonês. Não, não. Ele introduz uma série de um vocabulário japonês, de Kaizen. Eu digo, mas não funciona só com aquela Não. disciplina nipônica, que É. é algo que é difícil de você encontrar em algum outro país. Assim, a CIT era um solo fértil para Lean, porque a gente vem de uma cultura de disciplina, de método. Então, era natural para a gente. E a indústria de tecnologia, com o ágil, etc., ela perdeu um pouco da sua recém-disciplina, dos métodos mais estruturados, do CMM. Então, foi uma maneira também de tornar isso mais palatável para o mundo corporativo, né? De um jeito, eu acho, muito poderoso. Ou seja, você sempre surfou as ondas, como o pessoal gosta de falar, e antecipou essas tendências, a transformação digital, e agora a inteligência artificial. Mas antes de falar nisso, César Gon, há uns 5 anos atrás, aquele garoto de Amparo estava apertando um botão na New York Stock Exchange. Vamos falar um pouco como é que Claro. foi chegar na meca, o sonho de consumo de todo e qualquer empreendedor, abrir capital nos Estados Unidos, Nasdaq, não foi nem Nasdaq, vocês foram para NYSE, realmente. Como é que foi isso, César? Miguel, é um momento muito especial, acho, na trajetória de qualquer empreendedor. Né, estava coroando ali um trabalho de 25 anos, né, consistente, né, de crescimento, de geração de valor para os nossos clientes, né, uma empresa que foi amadurecendo junto com os seus founders, com a sua liderança, né, uma empresa que sempre foi de carreiras muito alongadas, né, a CIT, né, ela tem essa característica que eu acho muito única, é muito difícil na área de tecnologia, onde tem muita rotatividade. A CIT tem hoje, né, diretores, né, a gente tem 30 anos, tem diretores com 29 anos. Sério? Que estão lá desde o tempo da Unicamp? Anos. A gente tem 4 diretores globais que entraram como estagiários na CIT. Então, assim, a média dos diretores globais da CIT é de 17, 18 anos de empresa. Então, isso porque a gente contrata também gente nova. Tem que fazer, né? Está crescendo desse jeito, não então, tem outra média, forma. Né? Porque sempre foi parte da nossa tese, né? De consistência, etc., da cultura. A gente valorizar muito os nossos próprios times, né? E aquilo era um momento de celebração dessa tese, meio caipira, né? Meio atípica, e era um momento mágico, mas de muita responsabilidade, né? Assim, o IPO você celebra, toca o sino, celebra, faz uma festa lá, né? Mas não é mais dono sozinho daquele que, né? A empresa é minha e no dia seguinte você é o CEO de uma empresa de capital tem que aberto, prestar, né? E daqui a pouco você vai reportar um quarto. tem que dar satisfação para muita gente. Mas para a gente era um momento de celebração, sim, a gente, mas também de construção de futuro, né? A partir dali a gente desenhava uma empresa que ia se redesenhar várias vezes, e com a chegada dessa disrupção maluca da inteligência artificial, isso se acelera ainda mais. Mas também era um momento de refletir um pouco sobre, né, uma empresa está sempre olhando para frente. A gente se permitiu, naquele momento, olhar um pouquinho para trás e reconhecer, né, a nossa trajetória, os nossos erros, os nossos acertos, de uma maneira muito legal. E acho que foi um momento de muito orgulho de todo mundo que fez parte. Os clientes, né, me lembro os clientes celebrando com a gente, né, o que é lindo. Foi disruptivo, né? É uma coisa você evoluir aos poucos, né? E evolução é aquela coisa que não necessariamente é uma coisa boa, né? É ali que nasceu a brincadeira do sucesso instantâneo, né? É verdade. A gente é um B2B, né? A gente atende poucos e grandes clientes. A CIT não é um nome conhecido fora do ciclo da tecnologia e das grandes empresas. Mas o IPO nos deu um protagonismo e começou, mas
E esse sucesso instantâneo da CIT, etc. Comecei a receber essa pergunta, inclusive em entrevistas, mas como é que você explica esse sucesso instantâneo? Aí eu Começou em 95. esse é um sucesso instantâneo que levou 30 anos para construir, né? O, 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 e é isso, né? É uma construção, né, de resiliência, de aprendizado, uma construção coletiva, né? Não é dos founders. Muitas vezes eu simbolizo essa história, mas na real, a CIT hoje, né, uma empresa global, capital aberto, etc., eu acho protagonista e liderando o assunto inteligência artificial, ela transcende muito a figura dos founders, né? Ela é uma obra, né, a minha analogia é uma catedral, onde muita gente colocou o seu tijolinho. Eu coloquei alguns, mas muita gente colocou o seu tijolinho lá. Né? E foi disruptivo em muitas coisas, porque evoluir simplesmente nem sempre você evolui para melhor, né? O professor Mário Sérgio Cortella, que você conhece, já esteve em muitos dos nossos eventos, IT-fóruns. Recentemente a gente fez também uma filosofia da tecnologia aqui no próprio distrito Itaqui. Ele brincava que evoluir, às vezes, é como eles dizem na polícia, ou linguajar mais aí, o cidadão evoluiu a óbito. Professor Mário Sérgio Cortella, então, evoluir simplesmente, você tem que ser disruptivo, você tem que se antecipar, você tem que... O jargão da CIT é queimar as caravelas. De vez em quando você precisa abandonar o passado. A gente fez isso várias vezes. Né? Essa mudança do CMM, da empresa de métodos pesados para a empresa ágil, a gente queimou as caravelas. Essa empresa que agora ia ser a empresa de transformação digital e não só mais a empresa de engenharia, a gente queimou as caravelas. E mais recentemente, né, em janeiro de 2023, a empresa que tinha que se reinventar para o mundo da inteligência artificial, também a gente teve que queimar as caravelas. Ou seja, mostrar que não tem mais volta, que a gente precisa... E você foi disruptivo também nessa época do IPO, até onde me lembro, você mudou com a Silvia e com as crianças para Nova York no meio da pandemia, César. Mas foi a necessidade, porque ia ser muito difícil numa época de restrições para viagem, etc. Você tinha que estar perto. O ano do IPO, e o IPO, né, muito disso acontece em Nova York, a gente tinha escolhido fazer isso na New York Stock Exchange, então foi parte do plano, eu preciso estar lá. Né? E aí eu não queria estar sozinho, né? Numa época de pandemia, onde você tem que estar, assim, é uma época trágica, né? Para a sociedade. Eu queria estar com a minha família, então a gente foi para Nova York e acho que teve uma boa temporada lá. Um aprendizado para todo mundo. Claro. As crianças devem ter adorado também, né? Mas, César Gon, antes de falar de inteligência artificial, que é o que vocês realmente abraçaram de uma forma absurda, né? Eu digo absurdo porque no final de 2022 todo mundo falava um negócio que ninguém sabia exatamente o que era, se ia ser uma brincadeira, se não ia. E vocês... Mas antes de entrar nisso, que eu sei que você... Já participei de alguns outros painéis com você e vocês realmente dominam isso e é importante para todos. Mas eu gostaria que vocês soubessem o que César Gon falou quando ele foi eleito em 2019, se não me engano, o Entrepreneur of the Year pela Ernst Young. Esse é um prêmio realmente que tem muito valor. Ser considerado o empreendedor do ano é um prêmio global pela Ernst Young, inclusive é entregue nos Estados Unidos. Qual foi o teu discurso lá, César Gon, ao receber um prêmio deste porte? Miguel, foi um exercício de improviso, na verdade, porque eu não achei que ia ganhar. Eu fui para... Você não escreveu? Não escrevi. Não tirou do bolso, como no Oscar? Fui para a cerimônia, né, onde seriam anunciados, né, os vencedores ali, da categoria. Eu estava na categoria Master, depois tinha os outros, era a categoria principal. Não imaginava nunca que seria, então não preparei nada, estava lá curtindo o momento de ter sido uns indicados, etc. E de repente, tanto é que eu não segurei no vinho, né? Era um jantar, fui tomando meu... Então o improviso veio mesmo. Aí de repente anuncia lá, empreendedor do ano, César Gon. Aí eu levanto, começa aquele negócio, a Silvia começa a chorar,
E eu tinha que... Aí eu estava longe, por sorte, o microfone onde eu ia fazer o discurso estava longe. Você estava... o salão é grande, né? Fui andando devagar, É. porque eu estava pensando, Aí devagar você foi. vou montar o meu discurso aqui. Mas, na Mas verdade, já tinha tomado uma taça de vinho. já. Então estava mais fácil, eu estava mais criativo. Mas, basicamente, o resumo do meu discurso foi... empreender é basicamente, para mim, né, a visão de 3 elementos, né? Coragem, a coragem de fazer diferente, né, de enfrentar os riscos do empreendedorismo, né? A resiliência é aguentar, porque a maior parte das coisas dão errado, né? O que Com certeza. né? Empreender é uma soma de pequenas derrotas para você ter grandes vitórias, né? Então, o exercício de resiliência é enorme. E sorte. A sorte, que eu sempre comento, eu sou um cara de muita sorte e tive a sorte de encontrar as pessoas certas nos momentos certos, encontrar os meus co-founders, encontrar a primeira geração de líderes da CIT que estão comigo até hoje, encontrar os primeiros clientes que acreditavam naqueles malucos da Unicamp e etc. Então, basicamente foi essa articulação de coragem, resiliência e sorte. Esse foi o... Para você que está empreendendo ou que está trabalhando com tecnologia de informação na sua empresa ou sozinho, ou numa garagem, seja lá onde for desse país, coragem, resiliência e sorte. Coragem, nessa ordem. Todas. Eu acho que é nessa ordem. Todas. Sem coragem você não começa, sem resiliência você desiste rápido. E, e a resiliência é o tempo que você precisa para ter sorte. Para ter sorte. Então, Quanto mais você trabalha, mais sorte eu tenho. Mas você vai precisar, você vai olhar todo mundo que eu conheço que conseguiu, né, passar da curva de arrebentação, tem momentos onde fala, pô, ali eu dei sorte. Ali foi... Por falar em sorte, o discurso que César Gon fez quando estava na NYSE para apertar o botão e abrir o capital da CI&T não foi exatamente esse, foi, César? Não. Falou uma coisa lá, você já até escreveu sobre isso, muita gente já deve ter lido. Conta para nós como é que foi se preparar. Aí você se preparou, você não saiu andando no meio das mesas. Não, aí eu me preparei. Imaginando o que você ia falar. Aí você sabia que você ia abrir o capital, você tinha assessores. Não. Conta para nós como é que foi. Então, vou até contar um fato inédito, Miguel. Acho que eu nunca contei isso. Eu já tinha, né, o esqueleto do meu discurso, né? Você faz o IPO real, acontece no dia 10 de novembro, no dia 11 é só a cerimônia, aperta o cinto. Tirar a fotografia. E aí você vai para uma sala, né, com a turma toda lá, e a gente estava em massa lá em Nova York, né, dezenas, centenas de CI&Ters, clientes, né, os nossos sócios. E eu tinha que fazer esse discurso. E na noite anterior, depois da comemoração, que não foi simples, teve uma disputa digamos, de teses ali, né? Narrativas. O meu sócio, Bruno, né, Bruno Guissardi, que lidera a operação da CIT nos Estados Unidos, falou, César, por favor, faça o discurso inteiro em inglês, porque a gente precisa mostrar que a gente é uma empresa de classe global, é um momento... Né, estamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, etc, etc. E o Bob, que é até hoje, né, o nosso head de marketing, Bob Wilhan, que fica em Los Angeles, disse, César, o Brasil inteiro está te olhando. Você precisa falar em português. Eu acho que... Aí eu falei, cara, e aí? Daqui a poucas horas estarei lá, vocês precisam se decidir. E discutiram um argumento para cá, outro para lá. Mas o discurso já estava todo articulado, o sim, esboço, pelo sim, menos. já estava. Aí eles não concordam, vamos dormir. E eu falei, tá bom, deixa comigo. Aí o que eu pensei foi, e eu publiquei, né, no dia seguinte esse meu discurso. Eu fiz o discurso em inglês, que era um momento importante, sem dúvida, protagonismo da CIT Global, etc. Mas eu fiz um trecho, o trecho que eu falava com os empreendedores brasileiros, né, em português. Em português, o quão especial era o Brasil, né, a nossa responsabilidade como empreendedores de ajudar a transformar o Brasil. Eu falei, e que a gente era um exemplo de que era possível, sim, né?
Isso eu falei em português. Você atendeu gregos e troianos. Voltei para o inglês e terminei com a frase que ficou famosa em Amparo, que é nada mal para um caipira de Amparo. Essa foi a minha frase final. Nada mal para um caipira de Amparo. Até hoje, vários podcasts ou entrevistas citam, né, o nada mal para um caipira de Amparo. Não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Ficou bom. Falando em inteligência artificial agora, César, a gente foi, voltou, conversa informal é assim mesmo, né? Principalmente entre amigos de longa data, né? Mais uma vez, se mantendo relevante, se antecipando às tendências e trazendo a inteligência artificial para um outro patamar, para ajudar os seus clientes. Como é que a CIT ou CIT faz isso, César Gon? Vamos lá, Miguel. Eu acho que esse é eu digo que começa, a inteligência artificial começa o quarto capítulo, mais uma reinvenção da CIT e mais uma reinvenção pessoal, né, do César como líder. Tive que fazer isso algumas vezes, né, para continuar relevante para a CIT ao longo desses 30 anos. Talvez a mais dramática tenha sido essa minha transição de um líder científico para um líder colaborativo, inspirador. Eu fiz isso usando esse framework do Lean, né, do Lean Digital, e uma reinvenção minha e de toda a liderança da CIT a partir de 2010, e que culminou numa história que está registrada no livro Faster, Faster, né, The Dawn of Lean Digital, né, o nascimento... Faster, Faster, The Dawn of Lean Digital, que é o nascimento, né? A madrugada, né? Isso, do Lean Digital, que é uma contribuição nossa para a indústria. Eu acho que isso foi muito autoral, uma conexão única, e que a gente fez questão de publicar e de transferir esse know-how para os nossos clientes, para a indústria como um todo. E, de novo, a gente, eu acho que esse foi o capítulo central da transformação digital, turbinada pelo Lean. E a gente se deparou com a tal da inteligência artificial. Obviamente, eu vim acompanhando isso. Eu tenho amigos ainda, pesquisadores nas universidades, que me avisavam, se você já olhou o GPT-2, você já brincou com o GPT-3, dentro da CIT, né, muito engenheiro, muita gente apaixonada por tecnologia, até que em novembro de 2022, o OpenAI lança o GPT 3.5, e aí eu começo a receber inputs: César, agora você precisa olhar isso mesmo, porque acho que tem algo diferente acontecendo. Vindo dos meus... O engenheiro César Gon aí em si, não a CIT que precisaria olhar. E um pouquinho do pesquisador também, dos laços acadêmicos. César, algo está acontecendo, é melhor você olhar isso. Aquilo que você iria fazer nos Estados Unidos há 20 anos atrás. E a turma da CIT também falou: César, acho que agora tem algo para a gente olhar com mais cuidado, né? Eu pego as minhas férias, né, início de janeiro. Eu até escrevi um artigo na época, esse artigo ficou bem famoso, né? Eu sou colunista da Escola de Negócios do MIT, e escrevi o Software is Eating the World and AI is Changing the Menu. Quer dizer, o software está engolindo o mundo, mas a AI está mudando o cardápio. Era o artigo. E esse artigo nasceu de um mergulho. Na verdade, peguei as minhas férias e peguei um dia e falei: hoje quero programar com esse tal de GPT 3.5. Eu não sou mais um programador, eu gosto de brincar, sou no máximo um programador enferrujado. Você ia fazer um vibe coding, como eles falam hoje? Hoje ganhou esse nome, mas eu, na verdade, peguei uma garrafa de vinho, né, melhor ainda, uma noite de sábado, e falou: vou passar algumas horas tentando programar com o meu copiloto aqui, GPT 3.5. Cara, e aquelas 8 horas voaram. Funciona. Eu digo que no final dessas 8 horas, duas coisas acabaram. A garrafa o vinho e meu ceticismo em relação à inteligência artificial. E naquele momento eu falei: cara, esse negócio vai mudar a ciência, a engenharia, a engenharia de software primeiro do que tudo. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu estava na CIT dizendo: gente, vamos ter que queimar as caravelas, porque tem algo maravilhoso do ponto de vista de oportunidade, se a gente
se mover e se mover rápido, ou devastador, existencial do ponto de vista de risco, se a gente ficar parado achando que o jogo está ganho, né? Você via como um risco, então, realmente, Claro. para a própria CI&T? Claro, Miguel, no coração do que a gente faz é software, é coding, né? Tudo bem. No fim do dia, você está escrevendo o código. Pensa numa curva onde escrever código, primeiro você vai ter um salto, e você já está no meio disso, né? A gente já está 5 vezes mais produtivo do que há 2 anos. E a gente vai ficar 20 vezes mais produtivos em muito pouco tempo. E segundo, que você está mudando a camada de abstração. Quem está escrevendo o código agora são os agentes. É verdade. De AI, não é mais você, né? Então, é uma nova camada de abstração, um nível absurdo de produtividade vem vindo, né? E a gente está conquistando. É exponencial, César? É exponencial, mas é uma década essa exponencialidade não é da sexta para a segunda, é de uma década, a gente está no meio dessa década, e uma nova capacidade de abstração para resolver problemas que não eram endereçáveis em computação, né? Que agora a gente olha e fala, pô, isso dá para resolver, né? Isso, a computação, na camada de abstração que a gente vai trabalhar, dá para endereçar problemas que antes não eram endereçados, né? Uma mudança de return on investment maluca, né? Muita coisa que era muito caro resolver, legados, né? Migração de dados, legados, etc. Agora é possível, né? Uma nova equação de return on investment. Então, os fundamentos da indústria virando um avesso é uma grande oportunidade para quem entender, ler isso e se movimentar rápido. Foi isso que a gente fez. Ali que a gente, estou falando do início de 23, em julho de 23, eu estava lá de volta na New York Stock Exchange, lançando o CI&T Flow, a nossa plataforma de agentes, que é o nosso... Em 6 meses vocês montamos, queimamos caravela, avisamos clientes, chamamos clientes, vamos fazer junto isso. Assim, eu convidei os nossos maiores clientes, eles entraram junto com a gente. E fast forward, hoje a gente tem uma plataforma em todos os nossos serviços, com mais de 5.000 agentes. Já está cross todo, é mesmo? E o nosso negócio hoje E todos os clientes também. Virando no avesso, porque ele passa a ser um negócio que o próprio modelo de negócio vai evoluindo, porque agora tem mais propriedade intelectual, você tem uma capacidade de verticalização e de criação de soluções muito mais agudas, absurda, e um reskilling da CIT toda, né? E eu tenho hoje 8.000 profissionais turbinados por AI, hard users diariamente, que foi uma grande, de novo, a tese de que todos os nossos clientes vão precisar disso. Como é que a gente sofre as dores, como é que a gente descobre os caminhos antes deles, né? Porque todo mundo tem o desafio de adoção, todo mundo tem o desafio dos guardrails de segurança, de privacidade, todo mundo tem o desafio de como orquestrar isso do ponto de vista de propósito. Tem dito, é fácil ver que AI é bom para a empresa, que vai dar eficiência, que vai dar resultado, mas não é tão fácil as pessoas acreditarem que é bom para elas, né, na perspectiva pessoal, né? Ainda fica naquela, vou perder meu emprego. Será que eu vou ser substituído? Ou será que isso vai expandir a minha capacidade de resolver o problema? É o papel do líder, né? Articular essa mudança de uma maneira que os times olhem aquilo como uma coisa positiva, né? For real, na granularidade correta, né? Com a linguagem correta, né? E com os instrumentos para que as pessoas se reinventem, né? E o Flow era um pouco disso, né? Pô, o nosso grande, a nossa lighthouse de aprendizado, o que nos permitiu viver esses desafios, e não foi fácil, né? Um pouco antes, e agora ter as lições aprendidas para ajudar os nossos clientes a seguirem essa mesma jornada, né? Como é que os clientes reagiram a isso, César Gon? Porque, na verdade, esse flow que você está falando hoje, se a gente jogar um pouquinho para trás, é o pulo do gato. É o backspace que você deu lá atrás para te comprar, né, um Fusca para resolver aquele problema. Então, a IA está sendo isso, mas como é que o cliente encara isso? Você está em clientes gigantescos, com muitos legados, bancos, etc., com mission critical, né? O negócio não é algo que você pode mudar sem consequências, né? Miguel, aceitaram? Eu acho que jogou a nosso favor. Esses clientes, a maior parte deles está com a gente há 20 anos, 15 anos. Então, assim, eles já viram... Tem uma confiança mútua. Eles já viram as reinvenções da CIT,
acontecendo, né? Então, primeiro, acho que eles olharam, pô, tá aí mais uma troca de pele dessa empresa que eu vi já consistentemente trocar de pele várias vezes. A nossa reputação de pragmatismo também, de pé no chão, de conectar os pontos de uma maneira que faz sentido que o mundo corporativo, a nossa especialização é o mundo corporativo. O mundo corporativo não é uma startup, não é o Greenfield, não é o Silicon Valley. É empresa com departamento, com compliance, com área de segurança, com 10, né, silos de informação, etc. O jogo que a gente está traduzindo uma nova possibilidade tecnológica para o mundo que a gente conhece. E essa tradução é não trivial, né, de engajamento, de mobilização, e a história do método. Né? Mais uma vez. A gente assim, acho que eles olhavam dizendo, eu não sei o que eles vão fazer, mas disso vai sair um método, porque é sempre assim que a CIT atua. E nesse caso saiu um Management System, que é o nosso AI, o Management System, que é o Flow, então, um elemento de mudança, de adoption, de controle de resultado do que você está investindo, porque acho que esse é o grande desafio do momento. E saiu uma visão de método. Como é que mudam as topologias, as capacidades do time, os processos, etc., que sempre foi o nosso grande... Desde a transformação digital, etc., tudo, quer dizer, mais uma vez... Eu acho que se assustaram um pouco nesse primeiro momento, me lembrou muito em 2009 para 2010, quando eu avisei todos os clientes que, ó, a partir do ano que vem a CIT é Lean Digital, a gente não vai trabalhar mais desse jeito que vocês gostam, porque tem algo que é melhor, que é mais produtivo, que é mais rápido, que o time que gera mais resultado para o negócio, que os times se motivam mais, se engajam mais, etc. É um pouquinho a história se repetindo, é claro, numa CIT hoje com outras proporções, mais músculos para fazer. Eu falo graças a Deus que pega a CIT num momento que a gente tem mais capacidade de investimento, mais acesso, né, ao que está acontecendo no mundo, aos nossos clientes, etc. Mas, de novo, num processo de reinvenção. E, de novo, até, Miguel, basicamente é a resposta de mas por que eu não largo o osso, né? Assim, que é a pergunta que falou quando os empreendedores se encontram, né? Pô, mas César não vai largar o osso? Eu falo, cara, eu falei, tá brincando com o Bruno, a gente fez até essa brincadeira no Bruno que está nos Estados Unidos. Tá. Falo, pô, agora que a gente vai escrever o capítulo mais legal da CIT, se a gente não tivesse essa oportunidade da inteligência artificial, eu estaria bastante confortável de ir para o conselho e assumir um outro tipo de... Você é jovem, César Gon, você é muito jovem. Mas eu falei, pô, eu lutei por capítulos tão complexos para trazer a CIT. Agora que vai ficar legal, eu quero participar dele. É claro que, de novo, é uma obra de gente, de muita gente, né, para construir essa CIT AI First, protagonista, para fazer o que a gente está conseguindo fazer com os nossos clientes. Mas é o tipo do capítulo que eu não queria ser, eu queria participar de dentro do furacão e não como um advisor ou alguém que está... Não vou ficar na arquibancada assistindo o Palmeiras ganhar mais uma Libertadores, ou seja lá o que for. Vou para dentro do campo, é isso que você está falando? A arquibancada me basta o Palmeiras. Na CIT eu ainda tenho essa ambição. Mas você vai tomar o lugar do Abel Ferreira ou você vai para dentro do campo para valer e jogar o jogo? Não, deixa o Palmeiras está em boas mãos. Mas a CIT, eu acho que, assim, outra reflexão, a velocidade com que a gente está mudando, ela depende um pouco dessa figura quase mítica do founder. Porque acho que um CEO corporativo poderia ser, né? Poderia contratar o IPO da CIT era um momento que poderia, pô, sou eu mesmo, ou é melhor pegar um CEO que já conhece? Um executivo de carreira. Eu acho que ele ia ter facilidade em desenvolver a CIT pré-AI, mas ele ia ter muita dificuldade em mexer, a quantidade de coisas que tem que mexer, na velocidade que tem que mexer, sem esse carimbo de founder. Porque é diferente, ou seja, um founder, quando ele diz que vai fazer, as pessoas acreditam que vai fazer mesmo, e que ele está obcecado por aquilo. Eu acho que a gente ainda consegue dar essa pegada na CIT, num momento onde é importante, que as pessoas acreditem que é possível, que a gente vai fazer, que a gente vai sair desse processo como uma empresa muito mais
poderosa, protagonista, que os nossos clientes vão vibrar com o que está pela frente. E deixa eu contar para você um pouco, que você já conhece, mas contar para todo mundo que está nos assistindo. Você conhece a história nossa de 35 anos, né? Vocês estão comemorando 30, vamos para o 35º ano. Adelson de Souza, meu sócio, parceiro de vida, desde que trouxemos a revista Byte para o Brasil em 91. Você ainda estava na Unicamp, provavelmente, nessa época. E depois veio a IT Media, com todas as grandes marcas que passaram por nós. 81, meu. 91, eu falei 81, desculpa, 91. 91 eu estava na Unicamp. 91. Meus backspaces ali, é a minha época. Não, 81 eu era gerente de CPD. Eu era gerente de CPD, estava com os cartões perfurados nos mainframes. Aí sim. Aí era outro mundo, PC estava chegou no Brasil em 83, né? Em 91, a gente trouxe a revista Byte para o Brasil, que foi algo bastante disruptivo. E depois veio a IT Media com várias marcas, em 99 o IT Fórum, né, que já tem todo esse tempo, que você participa com a gente, já desde, né, César Gon? Tem coisas que realmente tem que ter não só o dedo do founder. O founder tem que voltar para a prancheta, o founder tem que pôr o pé na lama, o founder tem que... Aquela história que se conta muito nos Estados Unidos não é para ficar em Nova York, nos headquarters, ele tem que voltar para o Texas, né? Você já ouviu falar essas histórias todas? E foi o que Adelson de Souza fez. Eu já estou no conselho, mas eu me reinventei fazendo esse podcast, que eu espero que todos estejam gostando das histórias da TI, contadas não por mim, mas contadas por César Gon e vários outros que já passaram por aqui e que aqui estarão futuramente. Adelson de Souza voltou, não para a prancheta, mas a pandemia criou um monte de coisas na cabeça de todo mundo, inclusive na sua, lá em Nova York, né? Com a família toda. Aqui também. Esse Itaqui todo que você conhece muito bem, inclusive Adelson, que mora um pouquinho aqui para cima, você sabe onde é que é? No meio dessa Mata Atlântica de mais de 1 milhão de metros quadrados preservados, é que a hora que o founder volta, ele consegue estudar, pesquisar, fazer, mexer e cria aquelas coisas que um executivo de carreira não iria conseguir idealizar algo, como o Adelson idealizou o Itaqui, né? Você conhece muito bem esse distrito de inovação. Fantástico. Né? Para as pessoas, para os negócios, para as pessoas e para o planeta. É a mesma coisa que você está fazendo na CIIT, não é não, Sérgio? Eu acho que essa liderança empreendedora, ela a partir de um determinado nível, ela depende de sinapses e comportamentos, né, e uma visão de mundo que ela transcende um executivo. Ela vem muito da ambição, dessa obsessão do founder, e acho que isso faz diferença, né? E tem que ser dosado, né? Eu digo, eu acho que hoje tenho muito mais momentos de CEO do que de founder, mas de vez em quando uma pitada de founder. A minha agenda é uma agenda de CEO, né? De empresa com 8 mil. Tem ainda mais de uma empresa pública, né? Estado em Nova York. Sim, mas eu me preparei, né? Virei conselheiro de grandes empresas para aprender como é que funcionava dessa governança do capital aberto, etc. Também acho que decidi me preparar e tentar liderar esse capítulo do capital aberto. Mas eu acho que de vez em quando, principalmente em momentos de grande oportunidade, você ter esse momento, né, essa obsessão do founder, acho que faz muita diferença. Caminhando para o final da nossa conversa, que antes da gente fazer um brinde aos 30 anos, a gente falou muito de vinho aqui, então o pessoal preparou uma taçazinha de vinho, pelo menos para a gente brindar. E quem sabe ter ideias mais brilhantes ainda, né? Que você, com uma... A gente não vai ter uma garrafa inteira, não temos tempo para isso, mas uma taça de vinho com certeza. Prazer. Me diz uma coisa, milhares de empreendedores que estão nos assistindo, ou empresários, ou
pessoas que estão querendo empreender, que conselho você daria para eles? Você daria aquele conselho que os bilionários, né, que já é o seu caso, falam que ah, siga a sua paixão, follow your passion, ou você viria muito mais para o cara seguir o seu talento? Miguel, eu sou dessa corrente do se apaixone pelo seu talento. Hum. Eu também acho que esse é um péssimo o conselho, siga a sua paixão, é um péssimo conselho. E geralmente sai de alguém Que já ganhou dinheiro de outra forma e seguindo um talento e não uma paixão, né, já. ficou muito rico. Eu acho que a realidade, né, e o mundo, ele está aberto não para suas paixões, mas para os seus talentos, né? Acho que o grande segredo é você se apaixonar por aquilo que você é bom em, né? Eu poderia ter tentado seguir a minha paixão de jogador de futebol, provavelmente não daria em nada, ou me apaixonar pelo meu talento em tecnologia e que vinha da meu talento em matemática, etc. A chance de você estar hoje no lugar do Abel Ferreira treinando o Zero. Palmeiras tá. É zero. Então, eu sou dessa tese. Encontre coisas que você é bom, e aí, obviamente, para conseguir fazer isso com intensidade, para conseguir mover pessoas para os seus planos, para os seus sonhos, para sonhar junto com os outros, você precisa ser apaixonado por aquilo. Então, acho que o grande segredo é a inversão dessa equação, né? Não seguir as suas paixões, mas se apaixonar pelos seus talentos. Quais os planos para além de CINT? Eu estou escrevendo esse capítulo junto com um conjunto de gente muito melhor que eu lá na CIT e junto com os nossos clientes. Eu acho que é isso que eu estou tirando os meus vinhos, né, os meus hobbies, né, e o Palmeiras e a minha coleção de vinhos, etc., as minhas leituras. É isso que me tira da cama todo dia, né, escrever essa história. E eu vou pensar depois, talvez seja minha última dança com a CIT, ou pelo menos como executivo da CIT. Eu já tenho 54 anos, mas ainda me vejo como alguém com muita energia. E depois eu vou pensar, assim, eu acho que eu tenho já esse outro papel de conselheiro de grandes empresas, né? É uma coisa que eu acho que eu gosto, eu acho que eu tenho uma contribuição, né? Estou lá no Itaú como conselheiro já, né? Vou para o 4º ano, estive com a Raia Drogasil, já participei muito, né, de outros ambientes, aí já nessa camada de governança e conselho. Acho que eu tenho uma experiência também. Gosto muito de investir, sou de venture capital, né? Não tenho tanto tempo quanto gostaria para militar mais nesse mundo das startups, etc. Posso falar para aquele que está ali com a sua startup precisando de um investidor anjo falar contigo, César Gomes? Então, posso, eu recebo muito, eu faço até com muito prazer, né? Sempre dedico parte do meu tempo para receber empreendedores. Eu passei por isso, eu sei quão é importante aqueles 10, 15, 30 minutos com alguém que já trilhou um caminho que você está tentando desenhar. Então, recebo, né, semanalmente, abro a minha agenda para conversar, mas investir diretamente faço muito raramente. Eu invisto através de fundos, né? Eu sou cotista de vários VC funds e aí obviamente eu apresento. Como a nossa Inte Invest, né, que você conhece, que a gente Sou um canal para levar esses empreendedores, quem sabe, para conseguir suas ambições. Muito bom. César Gomes, qual o legado para o Gustavo, para o Léo, para a Mimi, Miguel, que você pretende deixar, meu amigo? acho que tem um legado óbvio que eles estão vendo, e a pandemia foi foi a primeira vez que eles viram o quão pesada é a minha rotina. Porque, Ficaram perto. porque eu estava trabalhando em casa e eles podiam ver né, o que é né, a quantidade de assuntos, e o quão cedo eu acordo, o quão tarde eu durmo, o quanto que é aquilo. Então, acho que primeiro
eu acho que eu gosto muito que eles percebam o quão importante é o hard work, é a resiliência, é o trabalho, é você, de novo, claro que eu tenho as minhas paixões, né? Mas não é sobre isso, né? O meu propósito de geração de valor não está nos vinhos que eu tomo ou no Palmeiras, está naquilo que eu sei fazer bem, que eu consigo, né? Nesses 8.000 CI&Ters que de uma forma ou de outra dependem, né, das minhas visões, das minhas decisões, das minhas inspirações, né? A outra são valores, né? Não tenho nenhuma ambição de que nenhum deles vai ser parte da CIT, mas eu gostaria que eles tivessem, né? Você não está preparando nenhum deles para Não, isso? não tem essa ambição. Eu acho que a gente mesmo, como os founders, Sigam os seus talentos. Você siga os diria? seus talentos e se os seus talentos te levarem Pode ser. para um caminho de tecnologia, legal, posso ajudar mais. Se não for, também posso ajudar de outras formas. Mas os valores, eu acho que um empreendimento, parte da longevidade da CIT tem a ver com uma carta inegociável de valores. Eu acho que isso sempre foi Isso é muito muito importante. E talvez para os empreendedores valha também como conselho. Tem sempre um caminho mais curto e errado, né, para conseguir as coisas. No shortcuts, right? Os shortcuts, eles têm, né, eles dão resultado no curto prazo, mas eles vão destruindo um ambiente, né, de sólido, de propósito, de valor. E aí você passa a ser aquele, né, o smart, o too smart. Né? O que o americano chama de smart ass, né? Aquele cara bem. E eu gosto e é um dos lemas lá da CIT, né, que é fazer as coisas certas do jeito certo, né, que dá bem mais trabalho, né, mas é muito mais sustentável no longo prazo. Então esse é um segundo ponto. Hard work, valores muito fortes, um pouco dessa tese também, Né? inegociáveis, essa tese de que não é sobre as suas paixões, é sobre os seus talentos. E no fundo o exemplo, né, a gente acho que na vida profissional e pessoal, O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Ninguém quer saber o que você fala, quer saber o que você faz. Né? Então, a liderança pelo exemplo, eu acho que é uma coisa que está ali no coração do que eu acho que é o meu legado. Né? Eles estão vendo, e depois de 30 anos também, eles, assim, de uma forma ou de outra, eles conhecem, né, as pessoas da CEI, um pouco como acontece aqui na família do Itaqui como um todo aqui. Do IT Fórum, né? Assim, assim é muito mais um exemplo, né, de uma lógica inegociável do que palavras, né, bonitas sobre isso. Então é isso. Acho que eles convivo muito com eles, né? Não tenho tanto tempo, mas tenho um tempo de qualidade. Viajo muito com meus filhos. Eu já viajo muito a trabalho, mas de vez em quando tem que arrastar. Eu adoro viajar com eles. Com a tropa, né? Como você fala. Vou levar a tropa. Até no Iteforo, você sempre levou a tropa toda. Eu vou passar alguns dias com vocês lá, vou levar a tropa, que é um momento e é uma chance deles conhecerem também, né? Um pouco mais desse mundo, desse metaverso corporativo, que é onde a gente vive a maior parte do nosso tempo. Acho que isso é importante também. Então é isso. Eu tenho ambição mais de valores e que sejam felizes perseguindo os seus talentos. Antes de eu te fazer a última pergunta, César Gon, você conhece bem o Itaqui, nós também temos um plano de 300 anos aqui no Itaqui. Você fala é coisa de louco, é coisa daqueles japoneses que pensam. São os inegociáveis para que isso aqui, para que preservação dessa floresta que está aqui, para que todo o projeto educacional que nós temos aqui, seja perene, você precisa ter inegociáveis. Eu não estarei aqui, Adelson de Souza, que idealizou tudo isso aqui, muito pouco. Ninguém estará aqui, mas se você tiver inegociáveis, isso garante a preservação dessas coisas todas que estamos construindo. César Gon, como é que você gostaria de ser lembrado, meu amigo? Legal. Eu nem sei se eu gostaria de ser tão lembrado. Isso é muito bom. Eu acho que depois de uma vida intensa, vida corporativa, acho que o que a gente quer é ser um pouco esquecido.
Então, eu acho que eu terei o meu momento de esquecimento. Mas, assim, se é para deixar alguma mensagem, assim, é uma mensagem de resiliência, de alguém que não nasceu com a tia rica, né? Que nasceu numa escola pública, que, que teve que se auto-inventar, né? Como empreendedor, como profissional, etc. Mas que é alguém que sempre apostou muito na lealdade das pessoas. As pessoas estão comigo há muito tempo e sabem, né, a minha construção de lealdade, como funciona. Eu sempre digo, né, eu acho que a história da CIT é uma história extraordinária, mas feita por pessoas comuns, que de alguma forma criaram um propósito conjunto, criaram uma carta de valores e criaram uma ambição, né? Outra frase muito forte, na CIT é que nada resiste à força do trabalho, né? Nada é fácil para a gente, Interessante. Muito. e nada cai no colo, né? E eu acho que isso assim, eu gosto quando as pessoas me encontram e falam, pô, César, então, você aceitei uma inspiração, etc. Eu acabo sendo, eu falo, um pouco o símbolo de uma trajetória que transcende dezenas de vezes o que a gente achou que era possível ser feito, e não pela nossa competência, mas pela competência Do coletivo. de todo mundo que sonhou junto com a gente. Então, eu acho que esse conjunto de valores e a realização disso nessa intrépida história de uma empresa que nasce numa garagem em Campinas e vira um player global a partir do Brasil, né, um país muito pouco acostumado a empreender além das suas fronteiras, né, cheio das nossas barreiras contra os empreendedores. Os complexos de vira-lata. Quer dizer, mostrar que é possível, né, que esse caminho pode dar certo em cima de valores, de hard work e, obviamente, né, de talentos que precisam ser orquestrados. Acho que é um pouco disso, mas acho que em algum momento eu estou mais na turma que quer ser esquecida do que muito lembrada. Antes de eu pedir para a Pamela Souza, que trabalha na nossa equipe aqui, jornalista da nossa equipe aqui do Interfórum, e que ela ajuda no Histórias da TI, nos trazer as taças de vinho que estão aí, né, Pamela, para a gente poder celebrar aí, fazer um brinde, já que falamos tanto de vinho, aos 30 anos de CI&T, eu lembraria César Gon como uma humildade em pessoa fora do comum, entendeu? Que o sucesso, o dinheiro, nada subiu a cabeça. Obrigado por estar no Histórias da TI com a gente. E com esse brinde, precisa tomar um gole, senão não vale como brinde. Eu convido a todos, mas muito antes de eu convidar vocês para participar do nosso brinde, eu vou convidá-los para participar do próximo Histórias da TI. De coração, muitíssimo obrigado pela audiência. Vejo vocês no próximo episódio do nosso Histórias da TI. Até lá!